Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente reverberar o sabadão de Campeonato Brasileiro. Jogos importantes, jogaço, 21 horas, Flamengo e Palmeiras. Olha, recorde de público do Campeonato Brasileiro. Nunca se viu tanta gente. Para quem é da antiga, né? 70 mil pessoas é quase nada, mas os tempos são outros, né? Essas arenas, tal, os estádios raízes, né? Aqueles de 150, 170 mil pessoas. O Maracanã perdeu o brilho, perdeu o charme, né? Com essas reformas todas, tal. Hoje não consegue botar nem 80 mil, mas é o que tem para hoje, né? Nunca se viu tanta gente e nunca se viu tanta gente calada. Nunca se ouviu o silêncio ensurdecedor da torcida do Flamengo de tal forma como foi ontem. O Palmeiras, que vinha num cenário muito negativo, os próprios torcedores do Palmeiras falando, só um milagre faz com que o Palmeiras vença o Flamengo. Pois é, e o Carrascal foi o autor desse milagre. Dá para dizer que a expulsão foi influência direta no resultado Palmeiras e Flamengo. Influência direta. O resultado, claro, poderia ter sido outro. O Flamengo estava bem no jogo, o Flamengo criando oportunidades, desde o primeiro minuto, o Flamengo buscando o gol. E aí vem o lance de um jogador que, cá para nós, né, é conhecido muito mais, vou dizer, pelas suas irresponsabilidades, mas pela falta de compromisso, né, pela falta de foco, do que por outra coisa. Né. O Carrascal ontem simplesmente sepultou as chances de o Flamengo brigar pelo título do turno, brigar pela liderança do Campeonato Brasileiro. Ele ficaria a 2 pontos do Palmeiras com um jogo a menos. E tendo jogado uma pressão para cima do seu rival. Agora o Flamengo volta a estaca zero na busca pela liderança. Estaca zero, porque agora está a 7 pontos do Palmeiras. Com um jogo a menos, podendo ficar a 4. Você tem um jogo lá no final do campeonato para tentar tirar essa vantagem. E vai ter que secar o Palmeiras, vai ter que torcer por tropeço do Palmeiras, que claro que vai acontecer, que esse time do Palmeiras não é nenhum time brilhante, né? A própria torcida sabe muito bem disso. Os últimos jogos do Palmeiras mostraram que não é um time fantástico, brilhante, mas para ser campeão brasileiro você não precisa ser brilhante, você tem que ser regular. E o Palmeiras ontem fugiu da mesmice, foi letal nos seus ataques e nos seus contra-ataques, e conseguiu calar o Maracanã. O torcedor do Flamengo ontem ficou com dor de cabeça e ainda o Paulinho, torcedor do Vasco, fez o gesto do silêncio. Aí criou-se um clima desagradável nessa final de turno. O Palmeiras, com o resultado, ele só precisa ir de um empate para ser o campeão do turno, né, o campeão simbólico, tá? E bota uma vantagem na liderança para cima de Flamengo e para cima de Fluminense. Dá para dizer que foi a rodada perfeita para o Palmeiras. O vice-líder perdeu, o terceiro colocado perdeu, o quarto colocado empatou. Então, Palmeiras absoluto na liderança do Campeonato Brasileiro. 3-0, não tem nem o que contestar. Bom, os outros jogos, o Fluminense, que poderia ter se aproveitado, encostado no Flamengo, perdeu para o Mirassol. O Mirassol que está fazendo uma campanha histórica na Libertadores da América, quer trazer um pouquinho dessa boa energia, desse bom futebol para o Campeonato Brasileiro e conseguiu ontem uma vitória sobre o Fluminense, um time que vinha fazendo uma boa campanha fora de casa também, time do Zubeldia, e o Mirassol está querendo sair dessa draga, né? Está querendo sair dessa situação de zona de rebaixamento, e eu acho que tem potencial para sair. Dos times que lá estão, tem uns que estão naquele hype, né, tipo Remo, mas que talvez não consigam sair. Então eu acho que Chapecoense e Remo é difícil que saiam dessa situação aí de zona de rebaixamento, né? Não vão conseguir emendar uma sequência fantástica que os tirem dessa zona. Mas o Mirassol ele tem mais condições, o Mirassol ele tem mais time, né? E o momento do Mirassol é muito bom na Libertadores da América. O Mirassol ontem vence o Fluminense não consegue se aproximar do Flamengo e acaba ali
travando também na tabela de classificação. O São Paulo, que poderia se aproximar do Fluminense, São Paulo também, cá pra nós, né? Cá pra nós. Esse time de São Paulo não é time para G4 de jeito nenhum. De jeito nenhum. O pós-Copa deve colocar o São Paulo no seu devido lugar, que no máximo é briga por pré-Libertadores, mas no máximo. O time é fraco, o elenco é fraco, e ontem conseguiu o empate com o Botafogo muito por conta do fraquíssimo goleiro do Botafogo. O Neto já é a 7ª falha direta no ano, e praticamente dando gols aos adversários, né? Foi assim no jogo contra o Fluminense, foi assim no jogo contra o Flamengo, foi assim em tantos jogos, né? E segue o Neto titular no gol do Botafogo, né? Franklin Carvalho, treinador alvinegro, parece que não consegue enxergar o óbvio. E é claro, São Paulo se aproveitou disso. Toma-lhe chute de fora da área. O Arthur chutou, o Neto rebateu exatamente nos pés do Luciano, né? Se puder escolher rebater para um lugar, o Neto escolhe sempre aquilo que vai o colocar em apuros. Só que o São Paulo tem um time muito frágil, o São Paulo não consegue sustentar a vantagem. E aí tomou pressão o segundo tempo inteiro, o Botafogo jogou muito melhor, fez 2 gols, os 2 anulados, um ali meio muito no detalhe da linha, né? Tem que ter um impedimento semiautomático, pelo amor de Deus, cara. Ficar nessa linha de Atari, isso aí é uma covardia com o futebol brasileiro. A CBF fez tanta graça, anunciou, depois desanunciou. É um mico que vocês... É uma vergonha que vocês são. Muda a administração e a vergonha continua a mesma. Mas o Botafogo mereceu o empate, né? Merecia até melhor sorte se tivesse um atacante melhor do que o Cris Ramos, né? Poderia ter dominado, pensado, escolhido, não, preferiu chutar de primeiro. Coisa horrorosa, rapaz. Cris Ramos, que coisa lamentável. E o Botafogo ficou no empate com o São Paulo. O Botafogo tá querendo, né, se aproximar um pouquinho mais da turma da frente, mas acaba esbarrando aí. Não tem goleiro, e quando entra a galera, o Cris Ramos da vida, Tuco Correa da vida, acaba esbarrando na limitação técnica desses caras, que são péssimos, né, que são horrorosos. No mais, Grêmio e Santos venceu o menos pior, né, no confronto dos times horríveis, venceu o menos pior. Grêmio 3, Santos 2, Santos no Z4. No confronto dos times que querem almejar um futuro melhor, estava ali Vitória e Internacional. O Inter empolgado por ter metido 4 no Vasco, o Vitória empolgado pela classificação do Flamengo, mas acabou perdendo para o Bragantino na semana passada, agora volta a vencer. Boa campanha do Vitória, hein? Excelente campanha do Vitória, sob o comando do Jair Ventura, lembrando que o Vitória tem um jogo a menos, é o jogo com o Botafogo, né, que precisa ser realizado em alguma data aí pra frente. Então o Vitória venceu o Inter, tá ali em 10º lugar, hoje tem mais jogos, e é claro que você vai ficar sabendo de tudo no Dois Toques, a casa do futebol.